Total 3 fazendo um rompimento de uma linha de tendência de baixo. Isso quer dizer que a gente pode ter sim, mais uma vez, uma altcoin season acontecendo. Mas calma que obviamente a gente não deve entrar em rompimentos dentro de cripto, porque 80% dos rompimentos eles acabam sendo falsos. Mas eu vou te explicar na análise de hoje quais são os pontos fundamentais que eu estou olhando para poder fazer entrada em altcoins. E obviamente que se você quer capturar assimetrias dentro do mercado cripto, você deve saber navegar exatamente dentro das altcoin seasons. Porque uma altcoin ela pode entregar muito mais retorno do que o próprio Bitcoin. E a gente vai analisar o Bitcoin também, vamos comentar sobre os movimentos do Bitcoin e qual que é a minha visão para esse curto prazo. Mas entenda que esse é o momento de nós estarmos preparados para caso a reação do mercado ela seja positiva. Bom, Quiteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise de hoje, a gente passa aqui pelo Total 3 e a gente viu que tivemos um rompimento aí, ontem mais especificamente, a gente teve um candle onde foi ali para cima, depois ele veio para baixo também e a gente fez um fechamento acima do candle anterior. Ou seja, nós tivemos um rompimento do Total 3. E a gente sabe que toda vez que o Total 3 ele faz rompimentos das suas linhas de tendência de baixa, a gente tende a ter uma altcoin season acontecendo. Sempre que há um rompimento de linha de tendência de baixa do Total 3, a gente vê o Total 3 subindo de uma maneira mais agressiva. Mas eu quero que você observe que sempre depois que a gente tem um rompimento da linha de tendência de baixa, a gente também tem um reteste da linha de tendência de baixa. Mesmo que a gente continue subindo durante alguns dias, lá na frente a gente vai vir e vai retestar a linha de tendência de baixa. Nesse momento, é o movimento que eu estou aguardando no mercado. E sim, aqui eu serei paciente para tomar essa decisão de entrada dentro das altcoins. Afinal de contas, eu não quero entrar em meio a um rompimento. Quando a gente olha, por exemplo, o gráfico de 4 horas do Total 3, a gente sabe que estamos esticados. A gente deu toda essa pernada aqui sem fazer nenhum recuo. Ou seja, RSI está em sobrecompra ali, isso significa que a gente precisa de um pullback. Gui, esse pullback vai acontecer ao longo do final de semana? Pode ser que não. Pode ser que esse pullback aconteça na semana que vem, mas não importa quando ele vai acontecer. O importante é aguardar com que o Total 3 venha retestar esse rompimento. Novamente, 80% dos rompimentos eles são falsos. E para que a gente pegue um rompimento verdadeiro, a gente deve entrar exatamente na sua confirmação do rompimento. E o que isso daqui quer dizer, né? Afinal de contas, Total 3 não é um ativo que a gente consegue investir. Bom, Total 3 ele é exatamente o market cap de todas as altcoins, descontando Bitcoin, descontando Ether e descontando as stablecoins também. Quando a gente tem esse gráfico subindo, significa que as altcoins elas estão se valorizando. E como eu efetuei muitas vendas, como eu efetuei uma grande distribuição e a minha carteira está extremamente concentrada em caixa, a maioria dos ativos que eu vendi estão abaixo do preço que eu vendi. O único ativo que ele está subindo nesse momento do meu ponto de venda é o Bitcoin. Eu vou comentar com você sobre o Bitcoin também. Mas eu quero que você entenda que as minhas vendas elas foram feitas. Ether foi feito em 3.600. Quando a gente olha para Velo, por exemplo, um dos grandes cases aí da carteira rumo ao milhão, ela foi vendida em 34 centavos. Nós estamos falando que Velo está 58% mais barato do preço que eu vendi. Olha que legal. Eu não preciso sentir FOMO nesse momento do mercado estar subindo e eu sentindo que estou fora do mercado, que eu não estou capturando essa alta. Não, pelo contrário, eu estou lucrando e lucrando muito. Nesse momento eu estou lucrando 58% com Velo. Porque a partir de agora, se o Total 3 continuar subindo, se a gente tiver uma confirmação do rompimento do Total 3, eu posso recomprar as Velos que eu vendi lá em cima muito mais barata. Se eu recomprar elas com 50% ali de queda, isso significa que eu vou aumentar o dobro da quantidade de Velo que eu tinha na carteira sem que eu coloque nenhum real para dentro. E não só Velo, como Ether ali também, como outros ativos, Ronin também é um outro ativo e do meu ponto de venda ainda continua abaixo, tá?
mesmo que o mercado volte a subir, Gui, e se o pullback demorar muito para poder acontecer? Eu tenho muito espaço e a carteira Rumo ao Milhão ela tem muito espaço para poder reentrar nos ativos. Porque quando eu comecei a comentar com vocês sobre o final de uma fase da altcoin season, que foi a última altcoin season que nós vivenciamos, daquele período para cá, de dezembro para cá, as altcoins se desvalorizaram muito forte. Algumas altcoins chegaram a desvalorizar 60%. E ficar fora dessa movimentação é ter a oportunidade de recomprar essas altcoins mais baratas agora. Mas entenda, eu ainda não estou tomando a decisão de compra. Estou te apresentando o que o mercado está nos entregando nesse momento, que é um rompimento do Total 3. Esse rompimento do Total 3 ele vai nos dar a oportunidade para a gente entrar em várias altcoins. A gente pode pegar outros ativos aí também, e nesse momento eu olho bastante, por exemplo, como o Neon. Neon também teve uma grande desvalorização ali acontecendo nos últimos dias, tá? Infelizmente, muitas pessoas acreditam que ficar holdando altcoin é uma boa estratégia. Para mim, essa é uma péssima estratégia, porque eu tenho certeza que a altcoin que está na sua carteira, nesse momento, ela está no prejuízo. Eu tenho certeza que se você surfou o movimento que aconteceu em dezembro, você viu a sua carteira valorizando muito. Você pegou várias altcoins que te entregaram até mesmo 100% de alta. Mas eu tenho certeza que se você tiver com essas altcoins dentro da sua carteira até esse momento, elas estão no prejuízo. E muito provável que você devolveu todo o seu lucro para o mercado. Olha só. Quando a gente começa a ter sinais de distribuição dentro do Bitcoin, a gente tem sinais de saída das altcoins. E foi isso que eu fiz no final de dezembro. Sair das altcoins e limpar a minha carteira. Nesse momento, com alta concentração em caixa, eu posso reentrar nas altcoins sem ter vivenciado a queda e podendo aumentar a minha quantidade de ativos. Essa é a estratégia que eu utilizo dentro da carteira Rumo ao Milhão. A carteira Rumo ao Milhão ela é uma carteira dinâmica e não uma carteira engessada. Sinto muito se você é daquelas pessoas que acreditam que bons projetos só se compra, não se vende. De que a alta é infinita. Porque eu tenho certeza que você vivenciando 12 meses de mercado, você vai entender que não existe esse jogo. Não existe comprar o próximo projeto que vai valorizar 50.000% e holdar esse projeto. O que existe é você ter uma carteira dinâmica, beleza? Bom, e por que eu estou olhando para as altcoins nesse momento? Primeiro fator é porque o Total 3 ele fez um rompimento ali. Segundo fator é porque o Bitcoin ele também fez um rompimento da sua linha de tendência de baixa. E ontem eu comentei com vocês que a gente poderia continuar subindo no Bitcoin e constituindo uma divergência dentro do RSI. Só que nós estamos subindo sem a divergência no RSI. Temos que considerar que isso daqui é um movimento saudável nessa pernada de alta que nós estamos tendo. Obviamente, o que a gente precisa também são de confirmações de rompimentos. Como que a gente vai ter essa confirmação de rompimento no Bitcoin? Ou a gente vai ter um pullback com confirmação do rompimento, ou a gente vai começar a formar algum padrão gráfico dentro dessa região, seja uma bandeira de alta, por exemplo, enquanto isso o RSI ele irá esfriando. Quando a gente tiver esse movimento aqui, a gente também tem uma confirmação do rompimento e a gente pode se sentir mais confortável no mercado. Mas o fato é que se você tiver uma boa estratégia, você não precisa sentir FOMO, Fear of Missing Out, porque no final das contas, Bitcoin está subindo e eu estou no lucro em todas as movimentações, porque eu estou fora das altcoins que se desvalorizaram muito durante um período incerto do Bitcoin. Eu quero que você entenda que nesse momento o Bitcoin ele também está chegando aqui na nossa linha verde, que é a linha de realização dos traders. Essa é uma região de pressão de venda. E eu vou te provar que há vendas de players maduros nesse momento. Olha só. Esse indicador, construído por mim, a gente compra na linha dourada, a gente vende na linha verde quando estamos falando no curto prazo. Isso não é o que o Gui Telles está fazendo, mas sim o que os grandes players estão fazendo. Olha só. Se a gente visualizar o que aconteceu na última vez que nós viemos aqui na linha dourada, a gente vai ver que teve compras de grandes players na linha dourada. Foi exatamente dentro dessa região. As linhas amarelas aqui são a quantidade de compras que nós tivemos. Depois a gente voltou mais uma vez próximo da linha dourada e a gente continuou vendo os players comprando, grandes players comprando Bitcoin nesse momento. Agora que a gente começa a chegar próximo da linha verde aqui, a gente começa a ver as vendas de grandes players. Grandes players começaram a vender seus bitcoins.
Ou seja, a gente está tendo distribuição de grandes players. Significa que esses players aqui, eles vão constituir uma tendência no mercado? Não, porque esses grandes players, eles são traders. O que significa é que esses players, eles esperam um pullback dentro do ativo, para depois eles fazerem novas reentradas. Esse pullback, ele vai ser lá na frente dentro da linha dourada. Ou seja, o fato é que nesse momento, a região que nós estamos do Bitcoin, para mim não é uma região de entrada. Gui, mas ele pode continuar subindo e voltar para $107 mil? Sim, ele pode continuar subindo, inclusive ele pode até romper os $107 mil. Mas eu tô fora dessa movimentação, eu não quero entrar nessa movimentação de alta. Para mim, o que mais interessa é eu conseguir reentrar nas altcoins que eu vendi, eu distribuí, dentro da carteira rumo ao milhão, ou até mesmo entrar em Bitcoin caso ele entregue um pullback. Se ele não entregar um pullback, tá tudo bem, eu não entrarei em Bitcoin, é simples assim. Eu entrarei em outros ativos, que são ativos com market cap menor, porque isso vai me dar mais assimetria na minha carteira e mais exponencialidade. Olha só. Se a gente olhar aqui, por exemplo, para a última fase de Altcoin Season, eu capturei uma movimentação de 250% em Velo. E não, eu não surfo Altcoin Season com 1% da carteira no ativo. Eu estava surfando com 9% da carteira em Velo. Porque eu não faço pequenas concentrações em altcoins. Eu tenho uma carteira dinâmica. Quando é o momento da Altcoin Season, a gente vai sentar o pé nas altcoins. Quando é o momento da Bitcoin Season, a gente vai sentar o pé no Bitcoin. Quando é o momento de dolarizar, a gente vai dolarizar. Mas entenda que você capturar 250% com 1% só da sua carteira, isso não representa nada. Então, para mim, eu prefiro surfar com movimentações mais relevantes. Como eu capturei 250% dentro de Velo em questão de alguns dias, isso daqui não tem movimentação nenhuma do Bitcoin que me pague isso. O que eu quero? Eu quero que o Bitcoin ele confirme as suas movimentações de alta, que o mercado fique livre para poder subir e com isso eu consiga entrar dentro das altcoins, porque as altcoins elas vão me entregar mais assimetria e vão me entregar retornos muito maiores. Por que nesse momento eu não olho assim tanto para Bitcoin? Bom, quando a gente olha ali para os dados, a gente vê que na data de ontem teve mais realizações de lucro acontecendo. 2,2 bilhões de dólares sendo realizados em lucro. Muitos players maduros estão saindo do Bitcoin, que é exatamente essa linha azul aqui. E entenda, as altcoin seasons, elas são exatamente o calcanhar de Aquiles do Bitcoin. Quando a gente tem a dominância do Bitcoin caindo, significa que o capital ele não está mais indo para o Bitcoin, e o Bitcoin é a nossa bússola do mercado. Quando a gente entende que a bússola está enfraquecida, a gente deve sair dos outros ativos também. Quando a gente entende que a bússola ela está mostrando um direcionamento de alta, por exemplo, a gente pode investir nos outros ativos, que é as altcoins. Esse é o meu jogo, essa é a maneira como eu lido dentro da carteira rumo ao milhão, essa é a maneira que me fez enriquecer, porque tenha certeza. Se você está somente exposto em Bitcoin, somente olhando para Bitcoin, tudo bem. Pode ser que nesse momento você veja grandes valorizações acontecendo na sua carteira. Mas uma coisa eu te garanto, pequenas oportunidades dentro das altcoins podem fazer com que você lucre muito mais do que se você tivesse somente investido em Bitcoin. Existe um momento da gente só investir em Bitcoin? Sim, existe um momento da gente fazer isso que geralmente é no começo do ciclo. Mas depois a gente sabe que altcoins nos entregam grandes retornos. Por isso, eu olho para as altcoins quando o cenário ele está livre. Quando o cenário ele não está livre, ele não está favorável, eu que não vou ficar rodando altcoins. Exatamente esse é o meu papel dentro da carteira rumo ao milhão. Mostrar todas essas oportunidades, capturar essas oportunidades como a oportunidade de Velo, lucrar 250% nessa oportunidade, sair do ativo e recomprar esse ativo mais barato mais uma vez. Eu estou falando que o lucro que eu coloquei no bolso de Velo vai fazer com que hoje eu tenha praticamente o dobro de lucro se o ativo voltar lá para os 34 centavos e eu recompre ele aqui embaixo. Eu estou falando que o ativo voltando para os 34 centavos, o ponto que eu vendi da última vez, eu teria o dobro de ativos, ou seja, em vez de 250% de lucro, eu teria 500% de lucro só pelo fato de ter comprado, vendido
e recomprado o ativo mais uma vez. Esse é o meu jogo, esse é o jogo como que eu gosto de olhar para as altcoins. Eu acredito que você ficar rodando bons projetos é uma fórmula exatamente para você ir à falência. E eu não falo isso porque eu acredito, é por experiência das pessoas que me procuram. Eu tenho certeza que se você está no mercado de novembro a dezembro, você viu a sua carteira valorizando e devolvendo tudo para o mercado. Isso não aconteceu com a minha carteira, isso não aconteceu com a carteira Rumo ao Milhão, por exemplo. Agora nós temos a oportunidade de surfar mais uma pernada caso o mercado venha nos entregar essa pernada. Caso ele não venha nos entregar essa pernada, caso o rompimento ele seja falso, caso a gente volte ali e não confirme o rompimento da linha de tendência de baixa, esse será o momento que também eu estarei protegido e continuarei lucrando com a queda, sem que eu tenha que shortar o mercado, simplesmente estando fora. E se você quiser seguir todas as minhas decisões de dentro da carteira Rumo ao Milhão, abaixo desse vídeo na descrição tem um link que te direciona para essa página. Nessa página aqui, ó, eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão, que é basicamente você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Não, dentro da carteira Rumo ao Milhão não tem a próxima altcoin que vai fazer 50.000%. Não, dentro da carteira Rumo ao Milhão não tem uma lista de 10 bons ativos que você vai ficar comprando forever, porque daqui 2 anos vai ficar no lucro. A carteira Rumo ao Milhão, ela é uma carteira dinâmica e estratégica. É uma carteira que tem o objetivo de fazer compras desse tipo. Compras que realmente vão colocar lucro no bolso de quem surfar essas movimentações. Assista esse vídeo, que nesse vídeo eu te expliquei que é a carteira Rumo ao Milhão. Aqui abaixo tem uma explicação que você vai ter um app exclusivo no seu celular também, onde você recebe as notificações. E todo o meu trabalho que eu venho fazendo constitui o resultado desses clientes que você está vendo aqui. Caso você tenha alguma dúvida, mesmo assim assistindo esse vídeo, lendo aqui as informações na página, clique nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. E no atendimento nós iremos sanar as suas dúvidas. Nesse momento, é o momento que o mercado está subindo? Sim. E eu estou perdendo essa movimentação? Não, porque a maioria dos ativos que eu vendi e a maior concentração da minha carteira não estava em Bitcoin, e sim nos outros ativos. Hoje, o preço dos ativos estão mais baratos do que aquilo que a gente vendeu. Nesse momento, eu quero mais que o mercado suba mesmo. Nesse momento, eu quero mais que o Bitcoin ele confirme esses rompimentos, porque eu terei a oportunidade de entrar mais uma vez pesado nas altcoins. E se você quiser entrar junto comigo nessas minhas próximas decisões, entre para a carteira Rumo ao Milhão. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. E se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!